A graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui para uma reflexão da palavra de Deus. Nós vamos hoje no livro de Atos, no capítulo 5, que diz assim, Atos 5:17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra, ó Deus, produza raízes profundas, ó Deus, no nosso coração. E que essas raízes e essa árvore produza frutos na nossa mente, na nossa vida. Que nós possamos meditar na Tua palavra, pensar na Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, extrair da Tua palavra os frutos, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento que nós precisamos, Pai. Ensina-nos a colocar esses conhecimentos em prática para que tenhamos uma vida abençoada, satisfeita e realizada na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o livro de Atos fala que os apóstolos estavam fazendo a vontade de Deus. Jesus Cristo havia morrido e havia ressuscitado. E depois de ressurreto, Jesus passou 40 dias ensinando seus discípulos, dando instruções para eles. Isso está relatado no capítulo 1 de Atos. Leia o livro de Atos. E leia também o capítulo 15 de 1 Coríntios, que você vai saber o que aconteceu durante os 40 dias que Jesus estava com eles depois de ressurreto. E Jesus os instruiu: vocês vão receber poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E os apóstolos, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Esses são os apóstolos que caminharam com Jesus, aqueles 12, os primeiros que conheceram a pessoa do Senhor Jesus pessoalmente, oraram com o Senhor Jesus, comeram com o Senhor Jesus, caminharam com o Senhor Jesus, viram o Senhor Jesus face a face, no barco, durante a pesca, viram Jesus multiplicar os pães, viram Jesus curar e até ressuscitar pessoas. Irmãos, os discípulos eram pessoas que estavam extremamente engajadas na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Homens que oravam, homens que jejuavam, homens que passavam a noite orando, jejuando, buscando a vontade de Deus, querendo saber qual que era o próximo passo, qual era a próxima cidade, aonde eles deveriam ir. Eles estavam realmente no centro da vontade de Deus. Não eram perfeitos, mas estavam no centro da vontade de Deus, entregando tudo o que eles tinham. Como o Senhor Jesus disse, eles fizeram, eles deixaram as coisas do mundo, abandonaram pai, mãe, abandonaram família e foram fazer a obra de Deus. E mesmo fazendo a obra de Deus, eles foram perseguidos, eles foram presos, como diz esse texto aqui. Os saduceus, que era a elite religiosa daquela época, junto com os fariseus, eram seitas dentro do judaísmo. Diz aqui a palavra que nós lemos. Atos 5:18, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Às vezes acontecem situações na nossa vida, situações ruins, não situações boas, que a gente não sabe por que elas acontecem. Às vezes é uma doença terrível na família. Às vezes é uma morte na família. Eu já passei por isso. Quem me conhece pessoalmente sabe. Uma morte, aliás, não só uma, mas pelo menos 2 mortes terríveis na família. Acontece.
Jesus Cristo disse que o sol e a chuva, eles nascem e eles vêm sobre bons e maus. Não ache que porque você é uma pessoa boa, você não vai ter tempestades. Não ache que porque você é um cristão, você vai na igreja, você é um dizimista, um ofertante, você é uma pessoa que teme a Deus, você está isento de problemas, isento de dificuldades. Assim como aqueles apóstolos não estavam, você não está. Aliás, quando Jesus estava na terra, ele também teve muitos problemas, muitas dificuldades. Ele também foi perseguido. Jesus foi mal interpretado. Jesus, certa feita, expulsou um demônio, salvou uma pessoa, curou, libertou de demônios terríveis. E sabe o que disseram? Esse homem expulsa os demônios pelo poder do príncipe dos demônios, pelo poder de Beelzebu ou de Satanás, o próprio Satanás. Quer dizer, nem Jesus, fazendo bem para as pessoas, vinham os seus inimigos e o acusavam de ser o próprio diabo. Não pense que porque você é uma pessoa boa, honesta, justa, dificuldades não virão. Virão. E virão terríveis. Desculpa falar isso, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. É uma segurança, é uma garantia, é algo certo, é algo inevitável. No mundo nós teremos aflições, porque esse mundo é um mundo caído, é um mundo falido da graça de Deus. É um mundo no qual entrou o pecado. Então, meu querido, minha querida, não tem jeito. Os apóstolos estavam fazendo a vontade de Deus e mesmo assim foram presos, foram torturados. E a maioria dos apóstolos, daqueles 12, a maioria morreu de mortes terríveis. O único que morreu de morte natural foi o apóstolo João. Todos os outros foram terrivelmente torturados. Nossa, pastor Dalton, que palavra pesada. Quer dizer que eu tenho que esperar a tortura? Eu tenho que esperar... Não! Você não tem que esperar essas coisas. Mas você tem que estar preparado para quando elas vierem, você ter uma postura correta. Você está preparado para elas. O versículo 19 diz assim: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: queridos, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, os homens podem fazer o que eles quiserem. Eles podem nos xingar, eles podem nos chamar de fanáticos, bitolados, alienados, eles podem deixar de ser nossos amigos, eles podem decidir que eles não querem mais ter amizade conosco. Alguns abusam da bondade dos cristãos, tem filho abusando dos pais, mas tem pais também abusando dos filhos. Tem tios, enfim, amigos, uns abusando dos outros por causa da bondade, por causa da paciência. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o anjo vem, a bênção vem, Deus luta pelos seus. Querido, presta atenção nessa palavra. Deus não impediu os discípulos de serem presos, mas quando eles estavam presos, o anjo veio e abriu as portas. Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas ele permitiu
que os leões não comessem a Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram impedidos de serem jogados na fornalha de fogo. Mas lá dentro da fornalha é que veio o livramento deles. Querido, continue firme, continue fiel. Se tem algum pecado na sua vida, meu querido, arrependa-se. Deus está pronto para te perdoar e para te abençoar. Está escrito na palavra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e para nos purificar de toda maldade. É importante que você e eu estejamos no centro da vontade de Deus, para que quando as coisas más, quando o dia ruim vier, quando a tempestade vier, também o anjo de Deus venha, também a bênção de Deus venha, para livrar a mim e a você. E como eu disse na quinta-feira, eu quero declarar aqui para você hoje, aquilo que Satanás, aquilo que o inimigo está trabalhando, arquitetando para te fazer mal, seja uma doença na família, seja um desemprego, seja um conflito com alguém próximo de você, seja a falta de dinheiro, a depressão, a angústia, seja o que for, seja a prisão que for que ele está tentando te colocar. Essa mesma arma vai se transformar em bênção, porque o nosso Deus é um Deus que transforma maldição em bênção. É um Deus que disse que por um caminho o inimigo virá contra você, mas por 7 caminhos ele vai fugir. Sabe o que isso significa? Isso está escrito em Deuteronômio 28, é uma das bênçãos. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, essa bênção, essa bênção, essa bênção, essa bênção, essa bênção vão te seguir. E uma delas é, por um caminho virá o inimigo contra você, mas por 7 ele vai fugir. Agora, se você não ouvir a voz do Senhor teu Deus e não obedecer, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Aí é tudo o contrário, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E vai acontecer tudo o contrário. Mas sabe o que significa vir por um caminho e fugir por 7? Significa que quando o inimigo ele vem contra a sua vida, presta atenção, irmão. Significa que ele vem organizado, ele vem decidido. Eu vou destruir essa pessoa, é agora, essa arma. E ele vem organizado, ele vem focado, ele vem decidido. Mas aí aparece o anjo do Senhor, aí vem a bênção do Senhor, se manifesta na vida do crente. O diabo ele foge desesperado, totalmente desconcertado, por 7 caminhos. Cada um vai para um lado, uma desorganização absoluta. A única coisa que o exército do inimigo quer fazer é fugir, é desaparecer da sua presença. Por quê? Porque o anjo do Senhor aparece e assim como livrou os discípulos da prisão, eles vão livrar a tua vida em nome do Senhor Jesus. O texto continua, o capítulo 5 de Atos é muito, muito interessante. O versículo 33 diz assim: eles, ouvindo isso, se enfureceram e decidiram matá-los. Eles queriam matar os apóstolos do Senhor Jesus. Mas diz o 34, mas levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Então levaram, vai para lá, fica lá fora, para não ouvir o que nós temos para dizer. 35, Atos 5:35. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Ele começa a falar, e no 38 ele diz assim:
Agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, ainda bateram nos apóstolos, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Os inimigos dos apóstolos se reuniram e decidiram matá-los. Mas dentre esses inimigos, um homem chamado Gamaliel se levantou. Deus levantou no meio dos inimigos dos apóstolos uma boca profética. E esse homem disse o seguinte: se essa obra que esses homens estão fazendo é uma obra de homens, ela vai desaparecer. Mas se é uma obra de Deus, ela vai continuar. E nós não devemos estar lutando contra o próprio Deus. O que isso quer dizer, querido? No meio dos teus inimigos, Deus vai levantar uma voz profética que vai dizer agora. No caso dos apóstolos, nós sabemos que o que eles estavam fazendo era a vontade de Deus. Por isso que prevaleceu, e prevaleceu até os nossos dias. E por isso você e eu somos crentes em Cristo Jesus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Não somos desse mundo, estamos aqui de passagem, somos forasteiros e peregrinos. Louvado seja o nome do Senhor. Pertencemos a uma pátria celestial. Mas por esse motivo, eles eram de Deus, sim. Eles foram livrados. Eu pergunto para você, você está firme com Deus? Você faz parte da obra de Deus? Você faz parte do plano de Deus aonde você está? Você é um parceiro de Deus na salvação da sua família, dos seus amigos, das pessoas que estão ao seu lado? Porque se você não faz parte do plano de Deus, você vai passar simplesmente. Mas se você está no plano de Deus, Deus vai te livrar, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Como diz o Salmo 37, Ele vai fazer a tua justiça brilhar como o sol ao meio-dia. E para finalizar, querido, no versículo 41 de Atos capítulo 5, diz assim: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. É muito forte esse texto. Eles se julgaram dignos. Eles se julgaram, olha que bênção, que tremendo, nós fomos aprovados para sofrer pelo nome de Jesus. Que fé é essa? Versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Você tem anunciado a Jesus Cristo? Você tem se alegrado na presença de Deus? Meu querido, você tem jejuado, você tem buscado a Deus, você tem lido a palavra, você tem orado, você tem se esmerado, você tem crescido no seu relacionamento com Deus. Você tem desenvolvido a sua espiritualidade. Você hoje diz mais não para o pecado do que você dizia há um ano atrás. Você está mais próximo de Deus do que você estava semana passada. Você está se esmerando nas coisas de Deus, porque se você está, querido, se você está, querida, então louvado seja o nome do Senhor. Então essa palavra é para você. Segura ela agora em nome do Senhor Jesus. Aquilo que o inimigo está fazendo para te destruir será o seu trampolim.
será a sua bênção, será aquilo que vai te impulsionar para cima, que vai te impulsionar para frente, porque o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus que levanta o anjo, ainda que te prendam, ainda que te coloquem numa prisão e te açoitem, como disse aqui o texto, bateram, fizeram aqueles apóstolos sofrer. Mas aqueles apóstolos, eles entenderam, existe uma dignidade em sofrer por Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus levante o seu anjo na tua vida em nome do Senhor Jesus. Que você não seja confundido, que você permaneça firme, que você permaneça orando, louvando, lendo a palavra, jejuando, buscando a Deus, sendo um cristão melhor, sendo uma cristã melhor, sendo fiel a Deus, para que o anjo do Senhor se levante na sua vida e lute as suas batalhas e entregue a vitória nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra, querido. Pai, eu louvo o teu nome por essa palavra maravilhosa. E eu recebo essa palavra junto com o meu irmão, junto com a minha irmã. Meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos essa força, dá-nos esse vigor. O mesmo Espírito Santo que estava sobre aqueles apóstolos é o mesmo Espírito Santo que está sobre nós hoje. Meu Deus, que nós possamos enfrentar as batalhas, as lutas, as dificuldades, as perseguições de peito aberto e vencê-las no nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai, ser corajosos, ser fiéis, ser ousados em Ti. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, como disse o apóstolo Paulo, nem a angústia, nem a tristeza, nem a depressão, nem, ó Deus, os conflitos sociais, nem os problemas políticos, nem a altura ou a profundidade, nada, nenhuma outra criatura vai nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Que nós permaneçamos fiéis, ó Deus, a Ti, até que o anjo do Senhor se levante e nos livre da prisão, seja ela qual for, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo, minha irmã. Seja feliz, seja realizado, seja uma bênção e aprenda a proteger a sua felicidade, a blindar a sua vida contra os ataques de Satanás, contra as astutas ciladas de Satanás, contra as setas inflamadas e malignas que Satanás lança na sua mente, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Que Deus te abençoe e que você aprenda a se proteger, que você aprenda a blindar-se, proteger a sua satisfação, proteger a sua felicidade, proteger a sua paz. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.